Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai comentar aí um pouco sobre esse início de brasileiro. O campeonato começou aí bem no início do ano, né, em janeiro, diferente aí dos últimos anos aí. A gente teve essa mudança e a gente teve aí alguns resultados já, todos os times já jogaram. Eu queria comentar brevemente sobre a atuação aí e as expectativas aí sobre esse campeonato brasileiro. Bom, antes disso, deixe aqui se inscreva no canal, né? Deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, nesse início aí de rodada, 2 jogos aí que chamaram a atenção, talvez o jogo que mais chamou a atenção, né? Acho que podemos dizer dessa maneira, foi o jogo lá envolvendo o Cruzeiro e Botafogo, né? O Botafogo vem numa grande crise, tem alguns problemas de liquidez financeira por parte do Textor, né? E dos seus investidores, né, da Eagle Sports. Então, assim, o Botafogo não tem muita grana para investir, vive uma realidade diferente daquela dos últimos anos, onde tinha ganhado lá o título da Libertadores e também o título do Campeonato Brasileiro, né, no ano retrasado, né, 2024. Então, a expectativa é de que não fizesse um campeonato bom. Em contrapartida, o Cruzeiro vem numa crescente, tipo investimento em cima de investimento. Muitos jogadores chegaram, né? Como, por exemplo, o Gerson, né? Apesar de ter saído lá o Dudu e o Gabigol, que não deram certo, mas o Cruzeiro tem investido bastante no futebol, tem um dono que investe no clube, coloca o dinheiro e tem liquidez, né? Só que na estreia ali, o Cruzeiro já tomou de 4-0 do Botafogo, e isso um pouco que começou a questionar o trabalho de forma mais acentuada do Tite, né? Que já completou aí 4 jogos sem vencer, né? Venceu apenas o Uberlândia e a Tombense pelo Campeonato Mineiro. Os outros jogos perdeu ali, se não empatou, perdeu todos os jogos, né? Então, assim, é um resultado muito ruim para um time que tem um investimento muito alto. Bom, outro resultado também que foi questionável ali na quinta-feira, né, nessa rodada, né, tivemos jogos na quarta e na quinta, foi o jogo do Vasco, né, que tomou lá mais uma porrada lá do Mirassol. O Mirassol é um time que é muito bom, tem mostrado ali um trabalho muito consistente e parece que vai continuar fazendo um bom trabalho nesse ano. E o Vasco ali tomou um gol de saída de bola, né, um clássico gol ali dos times dirigidos pelo Fernando Diniz. Ele insiste na forma de jogo e não consegue resultados, né? Bom, de forma geral, eu queria analisar alguns aspectos relacionados ao início desse campeonato nessa época do ano, né? A gente antes tinha um campeonato brasileiro que ele começava depois dos estaduais, então você já tinha ali um período onde já dava para ter enfrentado o seu rival local, né? Perdido, ganhado ali estadualmente, né? E ali nacionalmente você iria ver a que nível o time estava, né? Por exemplo, em Minas Gerais, em 2025, o Atlético Mineiro ganhou o Campeonato Mineiro com facilidade, só que quando chegou no Brasileiro a realidade foi outra, né? O time não era tão bom quanto parecia ser no Mineiro. Então agora essa realidade já muda, porque logo no começo do ano você já começa a ter os confrontos nacionais, né? Então, vamos dizer, a moral de todo mundo tá ali nivelada, né? Não tem aquele time que tá lá em cima com muita moral comparando com outros, né? Eu acho que tem algumas controvérsias em relação a esse campeonato, a esse início de temporada, né? Eu acho que é muito cedo, é uma temporada que começa muito cedo. Na minha opinião, o primeiro jogo deveria ser o torneio que envolve o campeão da Copa do Brasil com o campeão do Campeonato Brasileiro, né? A Supercopa do Brasil deveria ser ali o início do calendário, né? Mas, enfim, são vários jogos e a coisa fica ali encavalada, precisa resolver, né? Bom, e aí o que nessa primeira rodada a gente viu assim de forma muito incisiva, assim, né? Teve algumas exceções, mas os mandantes mostraram-se muito fortes, né? Valendo ali a tradição dos clubes ali no futebol brasileiro. Por exemplo, o São Paulo conseguiu vencer o Flamengo de virada, né? Teoricamente, o Flamengo tem um time muito melhor do que o São Paulo. É um time que vai brigar aí pelo título do Campeonato Brasileiro com certeza.
mas não conseguiu lá um resultado bom jogando contra o São Paulo, que também vem numa grande crise, né? Um momento difícil aí vem passando o São Paulo, e não conseguiu ali o Flamengo não conseguiu vencer esse São Paulo. Então, assim, esse fator casa, ele foi, assim, muito importante nessa primeira rodada, apesar de ter ali alguns times que tropeçaram, né? Por exemplo, o Internacional perdeu em casa, mas a gente vê, por exemplo, o Botafogo, que também conseguiu vencer o Cruzeiro ali com facilidade, né? O Atlético Mineiro jogou bem, né, contra o Palmeiras, né? A vitória, talvez ali no detalhe, ela não saiu, mas isso muda um pouco a dinâmica do campeonato, né? Eu acho que o fato de começar mais cedo, né, vai dar uma cara diferente, né? Pelo menos nesse início, antes dos estaduais se decidirem. Bom, eu acho que a gente pode destacar ali alguns times que vão ali fazer uma boa campanha. Acho que Flamengo e Palmeiras ali com certeza estão ali entre os principais, principalmente pelo investimento, mas a gente vê que alguns times ali podem continuar fazendo boa campanha, como por exemplo o Mirassol. O Bragantino ano passado não fez uma boa campanha, mas tem um bom time. Eu acredito no Atlético Mineiro. O Fluminense venceu o Grêmio em casa, né? Então, assim, são times ali que são que estão ali equilibrados, vamos dizer assim. Eu queria colocar aqui rapidamente a tabela dessa primeira fase, e aí a gente já vê ali os times que venceram, basicamente, né? Que estão ali na liderança. E na zona de rebaixamento ali, os times que perderam e que levaram mais gols, né? Seria isso, né? Então, assim, a gente vê que, por exemplo, Curitiba, Santos, Remo, Cruzeiro já estão na zona de rebaixamento. Eu acho que o Cruzeiro ele vai sair dessa situação. Agora, a situação do Santos ela pode ser preocupante, porque ano passado teve um ano que o time não deu certo. É uma aposta ainda o time, né? Vamos dizer, o Cruzeiro é um time formado, um time que até então estava formado, né? Um time que tinha um padrão de jogo, uma consistência, e agora tem um treinador novo que é o Tite, a coisa está redesenhando. Agora o Santos é uma aposta, ainda não tem um time do Santos competitivo, a gente ainda não viu isso acontecer. Contratou lá o Gabigol, contratou o Rony, tem o Neymar, são grandes jogadores, mas assim, muito inconstantes, né? Há muito tempo a gente não vê o Gabigol fazendo uma grande temporada, Neymar nem se fala, o Rony também é um jogador muito inconstante. Então o Santos ainda a gente é uma dúvida, né? Não sabe se vai acontecer ou não. Eu acho que vai precisar remar muito esse time do Santos, né? Daí na zona de rebaixamento também o Curitiba e Remo, acho que vão ser times que vão ter ali dificuldades, né? Mas no geral vejo que vai ser um campeonato equilibrado, né? Você tem vários times ali abaixo de Flamengo e Palmeiras, né? E Cruzeiro, né? Em relação a investimentos, que se equiparam, né? Que jogando em casa ali vão conseguir fazer o resultado positivo. Bom, essas aí foram as minhas impressões. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa primeira rodada. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.